E aí galera, Papai Nerd aqui, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui minha oficina nova. A gente mudou tudinho, deu uma ajeitada geral na forma que eu guardo minhas ferramentas, que eu organizo tudo. Eu usei um sistema chamado Multiboard para fazer isso. Por quê? Porque eu estava já crescendo a quantidade de coisas que eu tinha aqui dentro e eu precisava deixar de uma forma mais acessível, né? Até para minhas impressoras 3D, agora eu estou com duas, então eu precisava ter um pouquinho mais de organização para poder crescer, né? Evoluir como oficina. E aí nesse vídeo, a minha ideia é mostrar um pouquinho de vocês como é que eu fiz, o porquê eu escolhi esse sistema vertical chamado Multiboard, quanto foi que eu gastei e tudo que eu precisei pensar antes de fazer esse sistema. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá começar. Antes de eu falar das outras opções, eu acho extremamente importante eu explicar o porquê eu escolhi o Multiboard. O Multiboard, ele é um sistema modular de organização que ele é completamente impresso em 3D. E a ideia é criar uma base, um painel modular, e essa base você consegue ir juntando até conseguir deixar um negócio completamente personalizado do seu jeito. Você pode colocar suportes, ganchos, organizadores, gavetas, encaixes, tudo o que você quiser, solução para organização de cabo, de forma mais fácil para a sua organização da sua oficina. E isso, para mim, é uma das partes mais interessantes, porque o Multiboard não é só um painel de parede, ele é realmente um sistema completo. Ele permite desde soluções simples, como pendurar uma ferramenta, até soluções mais elaboradas, como criar uma área com gaveta, removível, módulos personalizados, outras coisas que até então você não conseguiria fazer de forma simples. Uma outra coisa que pesa muito a favor dele é que ele é completamente gratuito, open source, e ele é movido pela comunidade. Então, além de ter um sistema oficial, um suporte oficial, várias pessoas conseguem fazer remix para ele sem nenhuma dificuldade. Isso faz com que ele seja muito mais escalável no longo prazo, porque você não fica preso a uma única empresa ou a um catálogo fechado com um número de acessórios limitados. Se não existir exatamente a peça que você quer, é muito provável que alguém já tenha feito um remix. E se ninguém fez, você simplesmente pode fazer e adaptar o seu. Então, para mim, o Multiboard hoje junta algumas das coisas que são mais importantes para esse tipo de projeto: modularidade, flexibilidade, expansão, comunidade ativa e uma base muito forte de personalização. E foi por isso justamente que eu escolhi o Multiboard. Eu queria só um sistema que não resolvesse apenas o momento de hoje, mas que eu resolvesse para frente. Então vocês podem ver que hoje basicamente tudo que eu queria organizar está aqui e eu ainda fiquei com um espaço muito grande para poder crescer no futuro e eventualmente se eu quiser usar a parte de baixo é só adicionar novas placas dessa e eu consigo aumentar o meu sistema de forma muito mais tranquila. E essa é uma solução que é extremamente organizada visualmente, então você entra na oficina, fica um negócio muito bonito e ao mesmo tempo ela é extremamente prática. Eu consigo imprimir qualquer coisa que eu preciso para qualquer modelo, porque a grande maioria das coisas já tem pronta na internet. E se eventualmente eu precisar fazer alguma mudança, reorganizar, é muito simples. Basta eu puxar, por exemplo, posso puxar um desse e coloco em outro lugar. Então ela é extremamente fácil de você fazer ajustes. E aí com isso, eu criei um sistema que cuida tanto das minhas coisas de ferramentas como um todo, para fazer watercooler de computador, fazer alguma manutenção na casa, como também eu cuido da parte da minha impressora 3D. Por exemplo, aqui eu coloquei todas as minhas ferramentas, cola, aquecedor, as minhas plates. Então, assim, eu consegui criar um sistema que ele acopla tudo que eu preciso para o meu dia a dia. Ele é muito ajustável para o que eu preciso. E aí foi por isso que eu terminei escolhendo o Multiboard. Agora sim faz sentido eu comparar com outras soluções que já existem no mercado. A primeira opção mais comum é o pegboard tradicional. O pegboard é conhecido, ele é fácil de entender, é fácil de encontrar, ele resolve o problema básico de pendurar itens na paredes, e isso já ajuda bastante em muitos casos. Mas quando comparado com o multiboard, ele tem algumas limitações bem claras. A primeira é modularidade. Normalmente, quando você compra um sistema como o pegboard, você acaba dependendo muito dos acessórios que a empresa que fez aquele pegboard vende. Então, não tem uma maleabilidade de você criar algo para você. E tem um número limitado de coisas que você consegue colocar nele. Na prática, isso significa menos liberdade para você expandir e adaptar e personalizar o sistema do jeito que você precisa. A segunda limitação é a variedade do ecossistema. O pegboard, geralmente, ele é muito bom para ganchos, alguns suportes simples. O multiboard, ele vai muito além disso. Ele foi pensado para um sistema modular completo, com diferentes tipos de conexões. A terceira limitação é a escalabilidade. O pegboard, ele atende bem quando você quer só pendurar algumas coisas, mas quando você quer transformar a sua parede inteira em uma infraestrutura completa de organização, o multiboard faz muito mais sentido, porque ele já nasceu com essa proposta de expansão em mente. Então, para resumir, uma solução simples, o pegboard talvez vai funcionar. Se esse é seu caso, vá tranquilo. Mas se você quer uma solução mais modular, mais personalizável, que você pode evoluir, o multiboard é bem mais interessante. Outra opção muito conhecida é o Honeycomb Storage Wall, o HSW. E aqui eu acho importante dizer que ele tem um visual muito bonito. Ele ficou muito popular porque ele é modular, igual ao multiboard. Ele, além disso, ele é agradável visualmente e tem uma comunidade muito grande em volta
volta dele. Só que quando a gente compara com o multiboard, eu vejo algumas limitações importantes. A principal para mim é a robustez e a versatilidade de fixação. O Honeycomb Storage Wall, ele funciona muito bem para vários tipos de organização, principalmente de itens leves, mas o multiboard, ele me passa uma sensação de ser um sistema mais completo e muito mais robusto, principalmente para oficina. E quando eu quero ter uma variedade de montagem, de possibilidade de expansão estrutural, para mim o multiboard terminou sendo a melhor opção. Outra diferença é a lógica do sistema. O multiboard, ele foi pensado como uma grande quantidade de tipos de encaixes, acessórios e modos de fixação. Isso transforma ele num modo extremamente versátil. Além disso, o multiboard, ele não fica limitado só à ideia de pendurar suportes na parede. Eu consigo evoluir para bins, para gavetas, para os módulos personalizados e outras soluções que deixam o ecossistema muito mais completo. Ou seja, o Honeycomb Storage Wall é uma solução muito legal e muito bonita, mas o multiboard, para o tipo de projeto que eu quero, fazia mais sentido na minha concepção. Ele era mais flexível e ele era mais preparado para crescer junto com o meu projeto. Outra solução que vale muito a pena citar é o Gridfinity. E aqui a comparação precisa ser justa, tá? Porque o Gridfinity, ele é excelente. Eu adoro o Gridfinity, mas ele tem uma proposta diferente. Ele é muito bom para você organizar gavetas, caixas e bancadas, superfícies que sejam modularizadas de forma horizontal. Ele não é um sistema para controle vertical feito multiboard. Ele resolve um problema diferente. Então, para mim, não é nem uma questão de ser melhor ou ser pior. É porque eles são muito bons, mas eles se complementam. É mais uma questão de proposta. Se a sua ideia é organizar gavetas e bancadas, cara, talvez o Gridfinity para você seja a melhor opção disparado. Mas se a ideia é criar uma infraestrutura de parede com suporte, com ferramenta, módulos pendurados, o multiboard faz muito mais sentido. E digo mais, existe um mundo que os dois se complementam. Eu vou estar usando ele em breve. Se você quiser ver como é que eu estou organizando a parte da minha oficina de gavetas usando o Gridfinity, deixa um comentário aqui abaixo dizendo que quer ver que eu faço um vídeo mostrando como é que eu estou fazendo, tá certo? Não esquece também de curtir e compartilhar aí pra gente poder chegar a mais pessoas. Queria falar agora um pouquinho de outra solução chamada Threaded Boards, que inclusive era o sistema que eu usava antes de começar a fazer essa mudança para o multiboard. Eu usei ele durante um bom tempo, mas ele tinha algumas limitações para mim, acabaram sendo decisivas e eu terminei desistindo de usar eles. A primeira é que ele era um sistema fechado, e isso para mim era muito ruim, porque tudo que eu precisava para poder criar minhas outras coisas, eu só podia e só dependia das pessoas que mantinham ele oficialmente. A comunidade não era tão aberta e não tinha tantas pessoas contribuindo. Então, no multiboard, basta eu botar o que eu quero, por exemplo, parafusadeira Bosch. Já aparece 40 opções de sistemas para segurar uma parafusadeira Bosch. Já no Threaded Boards, isso não acontecia. Eu tinha que depender do sistema oficial lá, do dono do Threaded Boards fazer essa versão. E para mim isso foi muito importante. Por quê? Porque eu queria crescer a minha oficina. Cada vez mais eu tô comprando algumas coisas e melhorando minha oficina, então eu queria ter essa facilidade de ter outras coisas. Eu até usei o Threaded Board durante um bom tempo, numa parede que era muito pequenininha e me serviu para algumas pequenas coisas, mas quando eu quis expandir para sistema de impressão 3D e algumas outras coisas, eu fiquei muito limitado. Outro detalhe é que as placas do multiboard, quando a gente imprimia, elas gastavam muito mais filamento. Então, no fim das contas, eu terminei gastando muito mais material para fazer a mesma quantidade de espaço. Então, na minha hora que eu decidi fazer uma migração e sair do Threaded Boards, que era pequenininho, para ir para um sistema maior que eu pudesse crescer, não tinha nem comparação. O multiboard realmente era a melhor opção. E aí, depois de escolher o sistema que a gente usar, veio a parte mais importante, o planejamento. Por quê? Porque se eu escolho fazer com multiboard e eu não planejo direitinho, isso pode me dar uma perda de tempo muito grande para você imprimir todas essas placas e depois não ficar legal. Segundo, perda de financeira, porque você para imprimir todas essas placas, você tem um custo tanto de tempo quanto de filamento, e mais para frente a gente vai fazer uma avaliação de quanto foi que eu gastei em média aí para construir esse meu sistema aqui bem direitinho. Então o planejamento era fundamental. Então qual foi a primeira coisa que eu tive que fazer? Foi escolher a parede que eu ia usar. E aí eu escolhi essa parede aqui, tá? E aí eu tive que ver exatamente o tamanho. E aí, só para vocês terem uma noção, aqui foi mais ou menos uma parede de 1,42 de largura, e aí de altura ficou 1,60. Então eu tive que começar a planejar baseado nisso, com uma largura de 1,42 e uma altura de 1,62. Eu tive alguns detalhes que eu tive que focar, porque nessa parte daqui eu tenho uma tomada, então eu tinha que fazer um espaço com um espaço para essa tomada ficar, até porque eu sabia que eu ia precisar ligar os carregadores das minhas parafusadeiras aqui. Então isso é um outro detalhezinho que mais para frente eu vou te mostrar exatamente como foi que eu fiz. E aí, só para vocês terem uma noção como é que funciona o multiboard. Hoje essas placas principais, que são as bases dele, elas podem ser de qualquer tamanho. Ela pode ser de 2x2, 3x3, 4x4. Eu consigo definir exatamente quantos grids eu quero
quero. E aí terminou que pela minha impressora que eu estava fazendo na época, que é a A1, que era a mais importante, e a SnapMaker U1, elas têm até 270mm. O que foi que eu fiz? Eu escolhi 8x8, porque com 8x8, quando eu fiz as contas lá, deu certinho, ia dar de um lado ao outro. Mas isso aí vai variar de acordo com sua parede. Vamos dizer que sua parede seja um pouquinho menor. Talvez você só consiga fazer com 6 quadradinhos de largura. Então, para você, seria mais prático imprimir 6, entendeu? Se sua impressora for uma A1 mini, talvez você vai ter que usar um tamanho menor. Então, é importante você entender a sua área, entender qual é a impressora máxima, a área que você consegue imprimir na sua impressora por vez, para você fazer os cálculos e tentar descobrir qual é a melhor opção. E aqui, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, eu vou mostrar dentro do site do próprio Multiboard como eles lhe ajudam a fazer esse planejamento, tá certo? Então, vamos lá para o computador. Pronto, gente, estamos dentro aqui do site do Multiboard, que inclusive mudou de nome, tá? Ele agora virou Multibuild. E aí, vejam como é fácil para a gente fazer o planejamento depois que a gente já tem as medidas do que a gente quer fazer. Primeira coisa que eu tive que fazer foi vir aqui em Parts e Tools e Plan e Generate, planejar e gerar, né? Aqui é importante, eu posso virar Pro, se você quiser ajudar o projeto, que ele é gratuito, mas você pode ajudar a comunidade e as pessoas que estão trabalhando nele, ou você pode fazer de graça. Para essa primeira parte, que é de planejamento, você não precisa pagar nada, tá? Então eu vou simplesmente aqui, ó, é o planejador de como você vai montar a sua placa principal. Eu boto aqui, ó, Plan for Free, aí ele vai pedir para você fazer o login, aí é só fazer um login simples, eu já tenho o meu login, então só vou conectar aqui. E veja que massa, ele já abre aqui um planejador. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Colocar a altura e a largura. A gente se lembra que a gente mediu lá, a minha largura era 142 centímetros, então eu vou colocar 140, porque eu vou deixar uma margenzinha do lado, né? Então eu vou botar aqui 140, aqui é em milímetros, tá? E a minha altura foi 162, eu vou botar 160, certo? Depois que eu faço isso, eu tenho que escolher aqui qual é o tamanho da plaquinha que eu quero, cada plaquinha principal. Nesse caso aqui, no meu eu escolhi 8x8, você pode escolher até 16x16. Qual é o problema? Você precisa ter espaço na impressora para poder imprimir. Por exemplo, para você imprimir 16x16, você tem que ter uma impressora que tenha 40x40 centímetros. Então é muito, muito grande, né? A minha, como é um A1 e uma SnapMaker U1, eu terminei escolhendo 8x8 porque dá 200x200. Eu poderia até ir por mais, eu poderia ir, ó, na 9x9 daria, na 10x10 também daria no limite. Só que eu preferi não deixar 10x10 porque ia ficar muito pertinho da borda da impressão. Então eu terminei optando por 8x8. E aí ficaria com 20 centímetros por 20 centímetros na hora da impressão. Depois eu tenho que escolher qual é o tipo da placa principal. É uma placa simples ou é uma placa avançada? Qual é a diferença disso? A placa avançada, você consegue fazer o contorno direitinho do multiboard. Então, qual é a vantagem? Ela fica mais bonita, certo? Só que tem um detalhe. Em vez de eu imprimir, sei lá, 30 placas, eu vou ter que imprimir 10 placas centrais, vou ter que imprimir 3 placas da lateral direita, eu vou ter que imprimir a placa da parte direita superior, ou seja, cada placa vai ser uma placa diferente. Não é difícil, não é complicado, simplesmente você vai ter que saber que vai imprimir de acordo com o lugar. Então, se eu só mostrar para vocês o jeito simples para vocês entenderem como é que funciona, tá? Ó, se eu fosse imprimir para fazer a minha no jeito simples, eu teria que imprimir 56 placas de 8x8 desse formato, certo? Só que como eu escolhi o Advanced, que é mais bonito, que ela tem os contornos direitinho, ó, quando eu botar para calcular de novo, aí já fica diferente, ó. Eu tenho que imprimir 1, 2, 3, 4, 5 placas que são os formatos superiores, e aqui ele me dá tudinho, tá? Eu tenho que imprimir uma que é da parte do corner, né? E aí ele vai me dar, eu tenho que imprimir 4 corners, um que é esse de cima esquerdo, o de cima direito, o de baixo esquerdo, o baixo direito, e ele já me dá o link. E aí é muito simples, eu só venho aqui no link, ó, ele já me joga no Thanks, que é o site parceiro deles para poder fazer o download, e aí eu consigo baixar. E aqui eu tenho, ó, eu consigo baixar ela tranquilamente. Do mesmo jeito o outro. Por exemplo, esses aqui que são 8x8 normal, que eu vou ter que imprimir mais, são essa aqui, ó. É 8x8 o Core Multiboard Tile. Eu tenho que imprimir 30 dessa, tenho que imprimir 6 dessa daqui, 6 dessa, e 5 dessa e 5 dessa. Não é que é mais complicado, só que você vai ter que saber que na hora de imprimir, você vai ter que imprimir cada pedaço separadozinho. E aí aqui é os screws, é o que eu vou usar para prender na parede, se eu quiser usar só ele como sistema. E aí é o diferente, tá? Eu não usei o Simple Flush. Para montar, eu não usei o Simple Flush. Eu usei aqui o Offset Snap,
que é esse daqui, tá certo? Que é o Offset Snap. É uma forma da gente deixar o multiboard um pouquinho separado da parede. Então, se eu quiser passar fio por trás, eu consigo. Então, quando eu fiz isso, ele já gera para mim com Offset Snap. Ou seja, eu vou ter que imprimir um Quad Snap, que são essas de 4, para poder pegar nas 4 plaquinhas. Eu vou ter que imprimir o Dual Snap nessas que são nas pontas das partes das extremidades. E vou ter que imprimir 4 Single Snap, que são os que eu vou botar na parte lateral, certo? E aqui ele já me diz exatamente também todas as quantidades. É muito tranquilozinho. E para todos esses, eu vou ter que imprimir um negócio chamado Snap Parte B. Deixa eu mostrar para vocês o que é isso. É como se fosse uma parte que cola para grudar na parte de trás. E eu vou mostrar mais para frente como é que a gente faz para fazer essas conexões, tá certo? Mas basicamente, esse aqui foi o planejamento que eu fiz pro meu multiboard. Foi exatamente essa configuração que eu fiz, usando o Offset Snap com o estilo avançado, e ficou muito bonito, galera. Vale muito a pena. Eu acho que não aumenta a complexidade, tá? Aumenta somente as coisas que você vai dividir, porque em vez de você imprimir tudo de uma placa só, você vai ter que imprimir algumas placas separadas, mas vale muito a pena, certo? Vamos lá, vamos continuar. Com o planejamento agora pronto, a gente aí começou a parte mais demorada, que é a impressão. E essa é a parte que, olhando o resultado pronto, parece que é a parte mais simples. Mas, na verdade, não é tão simples, porque não é só imprimir os painéis principais. Você precisa também imprimir os conectores, as peças de fixações, os suportes e os acessórios. E várias partes menores dessa, você só vai entender, na verdade, como é que funciona quando você começa a imprimir. Então, quem está fazendo pela primeira vez, é bom já imprimir uma pequena amostra para ir poder testando. Então, a primeira coisa que eu geralmente recomendo as pessoas imprimirem os painéis principais. Depois, as peças de conexões, que são os snaps. E por último, aí depois que já tiver montado na parede, você começa a fazer os acessórios e o suporte. Isso me ajudou muito a validar a base do sistema sem gastar muito tempo ou sem perder partes desnecessárias. E aqui ficou uma coisa extremamente clara para mim. Vale muito a pena você imprimir um pouco de peças extras, principalmente as partes dos snaps, que são os sistemas de conexão. Porque como esse é um sistema modular, quase sempre você termina mudando alguma coisa no caminho. Você termina reposicionando, adaptando, amplia, refaz um detalhe, ou então percebe que não precisava de uma peça que você terminou imprimindo. Agora, falando também um pouquinho de impressão, eu queria mostrar aqui para vocês, já no meu sistema do Bambu Studio, como é que foi para imprimir, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui é o plate padrão 255, olha como ficou uma placa de 8x8, tá? Literalmente, eu acho que para mim é o melhor tamanho, tá? Se você tiver um A1 normal, é a melhor opção você fazer 8x8. E aí, só para vocês terem uma noção, ó, eu vou aqui fatiar um dos detalhes dele que eles precisam, as únicas configurações que você precisa fazer para ele, quando você fizer o download dessa placa, é vir aqui em Strength, colocar 3 paredes externas, tá certo? E o resto pode deixar normal, 15% e o grid, não precisa mexer em mais nada. E aí, só para vocês terem uma noção aqui de tamanho, ó, para imprimir uma placa dessa, a gente leva aí 3 horas e 30 na 1, tá certo? E a quantidade de filamento que a gente vai gastar é de 75 gramas. Se a gente pegar, que a gente vai imprimir 56 placas e vai botar em 76 gramas de filamento, a gente vai ter um uso médio para fazer um painel grande, que o meu painel é muito grande. De 1,40 m por 1,60 m, você vai gastar cerca de 4,2 kg de filamento. Então, é importante vocês saberem isso. Filamento que a gente vai usar para isso, PLA. A própria orientação deles é PLA, não precisa fazer com PETG, tá certo? Só que isso aqui eu tô levando em consideração só minhas placas, que é o que eu gastei, né? Se a gente for ver aqui, eu tenho também os snaps, tá? E aí, esses snaps, a quantidade vai variar muito, tá bom? Eu até botei tudo num só, para poder vocês entenderem. Esse aqui é um quad snap, tá certo? Ele se conecta um com o outro. Esse aqui é o que vai ficar na junção dos dois. Esse aqui é o snap tipo B, que ele vai fechar de um lado para o outro. Aqui é o single snap. E aqui eu tenho o dual snap. Então, teria também desse aqui. Se a gente for levar em consideração pelo nosso projeto, que a gente teria aqui... Vamos levar em consideração que fosse tudo quad snap, tá certo? 36. Um quad snap, eu vou gastar 10 gramas. Então, se eu vou gastar 10 gramas e eu vou precisar de ter 36 quad snap, eu vou botar 36 vezes 11 gramas, vai dar 396. Resumindo, vai dar mais ou menos aí, se eu juntar depois com o dual snap e o snapzinho B, bote mais 1 kg de filamento. Então, para você fazer um projeto de um tamanho igual ao meu, você ia gastar entre 5 e 6 quilos de filamento, tá certo? E isso é extremamente importante, tá bom? Esses aqui eles imprimem bem mais rápido, mas é importante lembrar também da questão de horas aqui. É 3 horas e 30 minutos. Então, se a gente for botar aqui 3 horas e 30 minutos
3,5 vezes 56, você está falando aí de 196 horas de impressão. Isso daria 8 dias imprimindo. Então, é um projeto longo, é um projeto que você tem que fazer de forma tranquila, né? E aí foi justamente quando eu comprei minha SnapMaker One e eu terminei usando as duas e terminou ajudando e facilitando aí isso tudo. Mas uma das coisas que a gente pode fazer é começa a fazer pedaços e vai colocando devagarzinho e você vai completando. Então, em relação a preço e a tempo de impressão, se tivesse que fazer um resumo geral, você vai gastar aí em torno de 5 a 6 filamentos, ou seja, um filamento girando em torno de 80 a 100 reais, você vai estar gastando aí em torno de 400 a 600 reais, dependendo do filamento que você usa. Aqui em casa eu terminei usando o Elegoo Rapid PLA. E em relação a tempo, eu colocaria que você vai gastar aí em torno de 1 a 2 semanas, dependendo do tamanho da sua parede de impressão. Então, basicamente, são as duas coisas mais importantes. É quanto você vai gastar e o tempo que você vai levar para poder terminar de imprimir o seu multiboard. E isso eu tô colocando sem a questão dos acessórios, né? Porque as coisas que você vai adicionar nele para segurar as suas ferramentas, isso você vai fazendo depois e aí vai ser personalizado, cada um vai ter o seu estilo específico. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz a junção de cada uma dessas placas, juntando com os snaps, seja o snap, o dual snap, o quad snap e o snap solo, para vocês verem como é que funciona. Vamos lá. Galera, eu vou mostrar para vocês só como é que é cada uma das pecinhas, tá? Aqui eu tenho o snap normal, que é o que usa para prender depois que você coloca por trás, ele abraça tanto o dual snap quanto o quad snap. E aí eu vou mostrar aqui o dual snap. O dual snap, ele não tem espaço entre ele, tá vendo como ele é bem aqui, ó? Ele não tem espaço. Olha a diferença para um quad snap. Um quad snap ele tem um espacinho, certo? Só que o quad snap ele não é só dois, ele é dividido, ele vem partido, mas você tem que juntar. E aí como é que a gente junta? Tem dois quad snap, ó, você pode ver aqui, ó. Tá vendo que esse não fica no fundo, realmente ele não tá. Essa junção dos dois não tá no fundo. Veja como esse aqui, a junção tá no fundo. Então o quad snap, quando você imprime, um vem com essa partezinha aqui completamente no fundo, na base, e o outro ela vem um pouquinho para cima. Por isso que a impressão dele na impressora, eles têm que vir assim. Eles não podem vir assim, porque senão a parte do meio ela não fica. Tem que vir assim. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar o que tem a base rente e vai colocar por debaixo do que tem a base aumentada. E aí você forma o quad snap. Então, basicamente, essas são as três estruturas que a gente usa para prender o multiboard, as mais importantes. Veja, eu tenho aqui eu preciso ter um painel central, e aqui tem que ser um painel da direita, para poder ele acompanhar essa parte da direita, tá certo? Você pode ver aqui, eu já coloquei um dual snap aqui, que ele vai prender o de cima com o de baixo, e aqui eu já tenho um quad snap conectado, e aí só falta colocar o do centro. Aqui eu também já tenho um quad snap colocado, falta aqui o do centro e o da direita. Então a gente vai fazer isso agora. Como eu já tenho um quad snap aqui, eu só tenho que pegar um do centro, tá? Aqui tá um do centro. E é só conectar. Olha como é simples. A gente vem aqui, ó, empurra. Nessa parte aqui, ó, que o encaixe é esse do meio aqui, ó. A gente empurra. Aqui a gente empurra. E esse daqui tá sem nada. Mas aqui tem que ser um quad snap, tá vendo? Aí tem gente que prefere colocar agora, eu prefiro colocar o outro, depois colocar esse. Então primeiro eu vou pegar mais um da ponta. Ó, esse aqui é o da lateral direita. Vou encaixar ele aqui. E esse aqui. Pronto. Feito isso, aí eu vou pegar aqui um quad snap, certo? E vou colocar ele aqui no meio. Feito isso, é só empurrar. Pronto. Ele já está bem direitinho. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar mais um do centro. E agora eu vou conectar ele aqui. E mesma coisa. Empurra, empurra. Olha como é simples, ele já encaixa. Vou pegar agora o da direita. E coloco aqui, empurra, empurra. Só que aqui, ó, tá solto. Então eu tenho que pegar um dual snap. Pego um dual snap e posso colocar. Geralmente você pode colocar aqui nesse primeiro, mas eu tô optando em colocar aqui no segundo, porque a minha parede ela é muito perto da parede. Então vai ficar muito difícil para eu parafusar. Então eu vou deixar aqui no segundo. Pronto. Tá preso. Agora eu pego aqui meus snaps normais. Tem que ter um ladozinho que bota, tá? Você vai botar e empurrar. Ó, aqui já entrou. Foi certinho. Esse aqui entrou certinho também. E agora, ó, eles ficam como se fosse travado. Não é uma... Se você puxar com força, vai sair. Mas é uma trava que dá para você manusear ele sem muita dor de cabeça. E aí você só pode... Em cada um deles você vai colocando
até aqui, ó, coloquei do lado errado. Aí quando você fizer força e não for, você só tira, troca o lado e empurra aqui, do lado de cá. Pronto, pronto. Tá encaixado. Então, basicamente é isso. Você tem que fazer no seu multiboard completo. Pronto, galerinha. Agora eu tô fazendo a compensação. Eu tô colocando os boards. Então aqui, ó, eu completei essa última linha que ela não tinha, tá? Vou botar essa aqui. Esse aqui é o lateral, porque ele tem essa linha reta aqui, então é o lateral. Eu venho aqui, ó, e adiciono. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele todo coladinho, bem bonitinho. Então eu vou colocar aqui embaixo vai ter mais um quad snap, certo? Aqui mais outro quad snap. A gente vai montando como se estivesse aqui montando, porque agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ir furando já ele no lugar correto. Quad snap. Pronto. E aqui na ponta eu estou usando um dual snap. Pronto. Então basicamente seria isso aqui. Empurra tudo para ficar bem certinho. Então agora eu já posso ir fazendo minhas marcações por aqui. Por quê? Porque eu já sei onde é que eu vou ter que furar. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uma broca fininha e vou no meio de cada um para deixar onde é que eu vou ter que furar. Pronto. Então já fiz mais duas marcações da fileira aqui de baixo. Ó como ficou aqui, galera. Esse aqui ele deu certinho na borda que não atrapalha a tomada. Então provavelmente esse aqui eu não vou mexer, mas eu vou ter que fazer um que seja personalizado para aqui. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que alinhar ele para que eu tenha essa segurança que vai ficar certinho. Então eu vou ter que fazer isso lá no gerador do multiboard. E aí eu vou fazer para vocês verem agora. E aí, gente, vamos agora fazer aquela parte que a gente viu ali na parede, né, que vai ter a tomada. Então a gente vai ter que fazer com cuidado para essa tomada ficar com espaço. Então, de cara, o meu que a gente fez é de 8 por 8. Então a dimensão do da gente sempre tem que deixar aqui 8 por 8, certo? Então, na verdade, ele tem que clicar aqui, porque ele vai ser um, um right grid, né? Ele está na parte lateral da minha parede. E ele não vai ser o último, então ele não é nem essa e nem essa. Nem essa aqui, né? Então ele é só essa, certo? Porque embaixo eu vou conectar outro nele. E aí, depois que eu escolho exatamente qual é o que eu quero, que é de 8 por 8, e ele vai ficar na parte da direita do meu grid, eu venho aqui para baixo, e aí eu vou escolher quais lugares eu não vou querer que tenha, certo? Então se a gente ver aqui, ó, o primeiro e o segundo eu quero que tenham, certo? Então o primeiro e o segundo eu vou deixar. Agora o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo eu não quero que tenha. Então eu vou aqui, ó, terceiro eu tiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E aí, ó, veja como ele já deixou o buraquinho aqui no meio, tá certo? Aí agora, eu não vou querer que fique durante quantos? Então a gente vai vir aqui por cima, ó. 1, 2, 3. Então eu não quero que ele fique com 3. Então eu vou andar 3 casinhas aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Ó, como ele já ficou com um buraquinho aqui da tomada, certo? E a priori o resto vai ficar ok. Então, na minha cabeça, eu acho que assim, vai ficar um pouquinho por cima ainda, mas não tem problema nenhum, porque os quad snap por baixo, eles deixam um pouquinho elevado, ele não fica colado na parede, entendeu? Então, assim, já tá tudo certo. Então, quando eu termino de fazer isso, eu boto aqui só para exportar. Se lembrem, isso aqui é a versão Pro, que aí você paga uma taxinha para usar, que geralmente é o que eu estou fazendo. Eu paguei por um mês e depois disso eu não vou mais precisar ficar pagando. Então você paga só quando você precisar usar, certo? Lembrando que isso é um projeto open source e isso ajuda ele a desenvolver. Ó, aqui como ficou nossa peça. A gente abriu. Geralmente eu coloco aqui, ó, eu já tenho um preset que eu chamo de multiboard, que é aquilo que a gente disse. A única coisa que eu preciso alterar nisso é em força. Eu tenho que deixar com 3 paredes externas e pronto. Olha como ficou. E aí aqui vai ficar literalmente a tomada. E aí ele ficou completamente feito específico para aquela situação. Então agora é só mandar fatiar e mandar imprimir. Terminamos de imprimir aqui.
Vocês viram aí já o time-lapse. A gente conseguiu imprimir exatamente do jeito que a gente queria, com um buraquinho no meio. Então vamos ver se encaixa bem, né? Esse aqui vem pra cá. Aqui, esse aqui vem pra cá. E aí esse aqui encaixa aqui. Prontinho. Estamos aqui com o restinho das placas que estavam faltando, tá? A gente já fez aquela placa customizada e agora faltam basicamente essas 4 plaquinhas que a gente terminou de imprimir. Essa aqui, gente, é a parte da direita e do fundo, né? Pra gente terminar essa partezinha daqui da gente. Então, basicamente, a gente encaixa aqui. E aqui. Aí eu vou pegar uma de suporte, que é uma única. É um single snap. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra colocar na borda esse single snap pra poder ficar bem rentezinho aqui, sem perigo de ficar vazando. Ótimo. E aí, gente, ó, terminamos de imprimir tudo. E aí agora a gente vai fazer o passo final. Até aqui a gente já deixou preso. Esses 3 últimos aqui a gente não prendeu. Então a gente agora vai fazer o furo. Eu vou usar uma broquinha bem fininha, que eu consigo entrar pelo meio delas para poder deixar marcado. Então essa parte aqui de cima eu já marquei. Vamos começar aqui de baixo. Simplesmente ir furando no meio para deixar marcadozinho. Pronto, todos estão marcados. A gente agora vai desconectar, tá? Para poder, quando a gente desconectar, a gente agora sim reparafusar, tá certo? Aí eu tirei aqui a parte de baixo. Agora vamos fazer os furos e colocar todas as buchas. E aí depois a gente vai reconectar a versão final, completinha. Para fazer os furos eu vou usar uma outra parafusadeira que eu tenho mais forte. E usar aqui uma broca de 10, porque essa minha bucha aqui é uma bucha que precisa ter uma broca de 10. Pronto. Então, todos os buracos foram feitos. Vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Agora é hora de botar as buchas. Todos foram colocados agora. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar de novo a nossa plaquinha e vamos reconectar. E agora a gente vai parafusar tudo bem bonitinho. Agora pegamos elas aqui e vamos reencaixar. Isso aqui é bom fazer com outra pessoa, né? Mas como eu tô só, foi tranquilo, graças a Deus. Pronto. Pronto. Nossa placa está reconectada. Agora a gente vai deixar bem certinho aqui e vamos parafusar, tá? Prontinho, galera. Terminamos mais um passo aqui da gente. Toda parafusada, toda presa. Vamos pro próximo passo. A nossa multiboard está completamente instalada. Agora tem um pequeno detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente colocou os parafusinhos, né? Então a gente vai fazer o que agora para a gente melhorar isso? Vamos pintar. E aí eu vou usar uma canetinha acrílica para pintar ele, para ficar branquinho, para ficar bem
bem escondidinho tudo. Então o trabalho agora vai ser pintar todos eles. Prontinho, gente. Usei, ó, essa canetinha aqui e aí consegui pintar todos os parafusinhos para ficar branquinho. Então vamos começar agora a colocar nossas ferramentas, tá certo? No final, o que eu estou construindo não é só mais uma parede para guardar coisas. Eu estou construindo uma infraestrutura modular para uma oficina. Uma base que eu posso ir refinando com o tempo. Uma base que pode crescer e uma base que pode receber novos acessórios a qualquer momento. Novas ideias, novos módulos e novas necessidades. E para mim, isso é a grande força desse sistema. E com isso, eu acho que vocês conseguiram entender o sistema, a escolha da solução, como eu usei para desenhar e como eu usei para montar o meu multiboard. E eu espero que tenha sido bom para vocês, tá certo? Se você curtiu esse projeto, me conta se você quer ver uma continuação de quais foram as estruturas de suporte que eu imprimi para guardar minhas coisas. Manda mensagem, eu criei umas gavetinhas exclusivas também do multiboard que foram bem legais e um projetozinho bem legal. Então, se vocês quiserem saber mais coisa, tirar dúvida, perguntar, só mandar mensagem aqui no comentário. Eu tento responder todo mundo, galera. Viu? Não se esquece de curtir o canal, compartilhar com os amigos e a gente se encontra na próxima. Papai Nerd, falou, tchau!